Shabbat Shalom, é sempre gostoso estar com vocês para falar um pouquinho do que Deus tem escrito na palavra dele, que a gente vai lá, estuda, aprende, discute, e tem tanta coisa boa, tanta coisa boa. E quem está aqui comigo hoje é a Adriana Lanhado de Alencar, aí em São Paulo, né, Adriana? Tudo bem com você? Tudo bom, Alex? E você? Olá, pessoal. Como estão? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, né? Ela está em São Paulo passando frio e eu estou em Toronto passando um pouquinho de calor. Não muito, mas um pouquinho de calor. E essa Parashá Ki-Tetzé, ela é muito interessante porque ela é, na verdade, um pupurri de coisas, uma variedade de coisas que são importantes para Deus. E se é importante para Deus, eu queria falar para você, são importantes para a gente também. A gente tem que prestar atenção nelas. Essa Ki-Tetzé, ela começa na parte da Torá, em Deuteronômio 21:10 até 25:19. A Haftará é o Isaías 54, do versículo 1 ao 10. O Mateus, na Brit Hadashah é Mateus 5, 27 a 30, e no Terrilim são os Salmos 32. É uma riqueza muito grande. Se você quiser entender mesmo, leia, presta atenção na gravação e leia, ou para a gravação, vai ler e aí você volta. É interessante. Pode ter certeza que você não vai se arrepender com isso. Então, nessa paraxá, a gente tem vários temas, mas muitos temas do nosso dia a dia. Não dá para falar de todos. A gente vai tentar falar de alguns que a gente acha importantes e espero que você tenha tempo para pesquisar nos outros também, mas esses são topo de linha. O interessante é que, como eu te falei, se Deus colocou isso na palavra dele, é porque é importante para ele. E se é importante para ele, é importante para nós também. E são temas do nosso dia a dia. Ele fala de como é que a gente deve tratar o nosso dia a dia. A maior parte das coisas são esses temas. E o interessante e horripilante é que o mundo está fazendo tudo ao contrário. Tudo que Deus falou, faça desse jeito, o mundo está fazendo ao contrário. Você é testemunha disso. Todos nós somos testemunhas disso. Isso está acontecendo de uma maneira extraordinária. E eu acho que uma das coisas que a Adriana gostou muito foi uma passagem em Deuteronômio 21, que fala dos cadáveres, que serão tirados de onde? Do madeiro, né, Adriana? Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Verdade, Alex, essa paraxá me impactou bastante, gostei dela como um todo, né, como todas as paraxotas, né, mas em especial eu gostei realmente desse versículo Deuteronômio 21, versículo 22, que diz o seguinte: se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte, tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite, é preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Isso significa o quê? Já é uma pré-figuração do que aconteceu com Yeshua. Porque ele realmente foi pendurado no madeiro, morreu morte de cruz, por causa do meu pecado, do seu pecado. Então ele fez uma substituição, né? O sacrifício dele foi substitutivo daquilo que recairia sobre nós. Olha que coisa incrível. E isso realmente impacta muito, né? Depois o Alex vai passar um versículo da Brit Hadashah que tem a ver com esse assunto, né? Mas também nessa paraxá, Alex, eu gostei de todos os detalhes que Deus foi passando, né? Então ele falou de leis a respeito do divórcio, dos votos, aquele que cumpre o voto tem que cumprir. E até, por exemplo, uma coisa que eu nunca entendo, mas ele manda não vestir roupa feita de pano de lã e de linho misturados.
ou seja, ou a roupa é só de lã, ou a roupa é só de linho. Por que isso? Já vi várias pessoas falando sobre esse versículo, mas nenhuma explicação eu entendi muito bem, não sei exatamente o que se passou na cabeça de Hashem quando ele deu esse mandamento. Mas ok, vamos seguir o mandamento, porque se Deus falou, é porque é bom, não é mesmo? E outra coisa que eu gostei bastante, Alex, foi o versículo 17 do capítulo 24, que Deus fala o seguinte: não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, e nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor nos resgatou de lá. Por isso lhes ordeno que façam isso. E não só nesse trecho, mas muitos trechos da palavra de Deus, né, Alex? Deus fala muito sobre proteger a viúva, proteger o órfão, porque a viúva perdeu o marido, então ela precisa de um cuidado especial. O órfão não tem pai, não tem mãe, ou não tem um dos dois. E o estrangeiro, ele está numa terra nova, né? Então, assim, ele tem que ser bem recebido pelos habitantes locais, né? Porque ele está em desvantagem de não saber exatamente a língua, não é a terra nativa dele, né? Então, Deus tem um cuidado especial com aqueles que mais têm essa necessidade. Por isso que você vê em muitas congregações, muitas quehilot, as pessoas fazendo coisas especiais para essas pessoas, para as viúvas, cuidando, dando um auxílio financeiro, dando uma ajuda, ou indo visitar os órfãos e as viúvas, não é mesmo? O que mais que você achou aí dessa paraxá, Alex? Não, eu acho muito importante isso que você falou. E se você pensar, né, as pessoas fazendo o aliá, elas estão indo para a Terra Prometida, mas estão indo para um lugar onde não conhecem nada, onde não conhecem ninguém, onde não conhecem as leis. Eu tive essa experiência aqui no Canadá, quer dizer, eu vim para uma terra toda diferente, com leis todas diferentes, e é um processo complicado, né? E dificilmente você vê gente estendendo a mão para você. Acho que esse é um problema sério. Tanto que os apóstolos lá em Atos, né? Eles já se preocuparam com isso e designaram pessoas para ajudar especificamente as viúvas e os órfãos e os estrangeiros. Eles tomaram essa atitude. Eu acho que isso é louvável e é importante. A gente, nem todo mundo precisa fazer todas as coisas, mas, digamos, o conjunto de uma congregação, por exemplo, tem que se preocupar com isso, né? Eu acho que isso é um negócio muito importante, muito, muito bem colocado, Adriana, que legal. Mas eu queria voltar lá para o assunto das pessoas penduradas no madeiro, né? Eu fui atrás e li em Gálatas capítulo 3, do versículo 13 e 14. Diz assim: Cristo, Messias, né, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que nós lemos, que você leu aí, né? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Yeshua HaMashiach, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Ou seja, o fato de ele ter sido amaldiçoado foi algo em substituição a nós. Ele falou assim: não, não é você, eu vou ser amaldiçoado ao invés de você. Isso é uma coisa extraordinária e a gente precisa entender e a gente precisa aceitar isso, porque se a gente não aceitar, eu não estou me apropriando de alguma coisa que Deus deu para mim, Deus deixou à disposição aqui. Eu estou vendo que você tem um monte de livros aí na prateleira aí atrás de você, Adriana. Se você não tirar os livros de lá, você nunca vai saber o que tem lá dentro, né? Então, Deus deu um presente extraordinário para nós, que foi exatamente o sacrifício de Yeshua. E se eu não me apropriar, se eu não tirar esse livrinho da prateleira, eu não vou usufruir. Eu tenho que fazer isso. Isso
é bom para mim e eu preciso fazer. E se eu não sei como tirar o livro da prateleira, fala assim: Deus Pai eterno, eu preciso tirar, me ensina, me dá isso. Eu sei que o Senhor já deu, eu quero aprender, eu quero pegar. Eu acho fantástico isso. Muito, 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 muito legal. Outra coisa interessante é quando ele fala em Deuteronômio 22, do adultério, né? No versículo 22, ele fala: quando um homem for achado deitado com mulher casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel, tirarás o mal do Brasil, tirarás o mal do Canadá, tirarás o mal de tudo quanto é lugar onde isso é praticado. Mas Yeshua, ele complementou isso, ele falou mais sobre isso, né? Em Mateus 5, versículo 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Está lá, está escrito ali, né? Eu, porém, vos digo, Yeshua dizendo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E eu falaria que toda mulher que atentar para um homem para se cobiçar também já cometeu adultério. É recíproco isso. Isso vai contra o que o mundo faz, o que os filmes na TV fazem. É impressionante as histórias que a gente vê contadas que vão contra os mandamentos de Deus. Outra coisa, em Deuteronômio 24, pulando um pouquinho, não oprimirás o jornaleiro, versículo 14. O jornaleiro não é o sujeito da banca de jornal, tá? O jornaleiro, por muito tempo eu pensei que era o sujeito da banca de jornal, mas não é. O jornaleiro é aquele que tem uma jornada diária de trabalho. Então ele diz assim: não oprimirás o diarista, se você quiser chamar assim, pobre e necessidade de teus irmãos ou de teus estrangeiros que estão na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe darás o seu salário, e o sol não se porá sobre isso, porque pobre é, e a sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Então, a gente tem que honrar as coisas. Eu contrato alguém, eu tenho que honrar para pagar essa pessoa. É um negócio importante. Em Deuteronômio 25, versículo 13, diz assim: na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno, na tua casa não terás duas sortes de erva, um grande e um pequeno, peso inteiro e justo terás, erva inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor. E teu Deus, o teu Deus, porque abominação é ao Senhor teu Deus, todo aquele que faz isso, todo aquele que faz injustiça. Então, tapear os outros com medidas diferentes, com pesos diferentes, com volumes diferentes, é algo que é abominação para Deus. E Deus vai torcer o teu pescoço. Uma hora você vai cair bonitinho se você, não estou falando que você está fazendo, mas se alguém fizer isso, é impressionante. A gente tem que prestar atenção nisso daí. Adriana, eu acho que eu estou falando muito. O que você vai falar agora? Eu achei interessante isso que você falou do peso justo, também foi um dos versículos que mais me chamou a atenção, por quê? Porque Deus é justo, e ele pede também que, na palavra dele, sede santos, porque eu sou santo. Então a gente tem que ser imitador de Yeshua, imitador de Deus. E nesse ponto é o quê? Agir de forma correta, agir com justiça, não perverter o caminho do próximo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Isso é difícil, mas isso, Deus nos capacita a fazer isso. Então, assim, às vezes a gente pensa, como que eu vou seguir todos esses mandamentos, né? Mas se eu amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro, e amar o meu próximo como a mim mesmo, eu vou conseguir não prejudicar o meu irmão, eu vou conseguir não olhar para outro homem que não seja o meu esposo, eu vou conseguir não furtar,
E eu vou respeitar a viúva, o órfão. Então, assim, tem dificuldade com algum mandamento? Peça a Deus, Ele vai te ajudar a cumprir, né? Eu acho que isso é importante, né? Porque muita gente às vezes olha para a palavra de Deus e fala, gente, mas como que eu vou cumprir? Como que eu vou conseguir ser justo, né? Eu faço as coisas muito erradas. Mas aí você se arrepende quando vê que errou. Isso, inclusive, está no nosso salmo dessa paraxá, né? O Salmo 32, ele fala disso, né? Do arrependimento. Então, Deus fala aqui, enquanto calei os meus pecados, no versículo 3, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, ok, erramos, a gente vai errar. Mas percebeu que errou, a gente se arrepende, a gente confessa ao Senhor. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é um Deus perdoador. Ele quer perdoar. Ele tem isso. Ele nos perdoa sempre. E vai continuar perdoando. Nós somos sortudos, né? A Verdade. gente pisa na bola, Adriana. Eu piso, não é você. Eu piso na Isso bola e também. Deus continua gostando de mim, continua me abraçando, continua me ajudando. Ele fica Amém. bravo, mas ele continua gostando. O amor dele é algo extraordinário, é algo que a gente não consegue imaginar. É Mas inexplicável mesmo. se você se abstrair, por exemplo, se você é pai, mãe e tem filhos, você às vezes tem vontade de torcer o pescoço dos filhos. É assim que Deus quer torcer o nosso pescoço, mas ele não deixa de amar. Você não deixa de amar o seu filho porque ele faz coisa errada e volta a fazer coisa errada, mas ele também faz coisas certas. Então, você fortalece ele, você vai orientando o teu filho, e é isso que ele faz conosco. A palavra dele é exatamente para nos orientar, para dar tudo isso para a gente. O Salmo 32, ele fala também muito do justo, né? Do santo. Santo é aquele que aceitou Yeshua como seu Salvador. Justo é aquele que aceitou Yeshua como seu Salvador. No versículo 6, ele fala assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de se poder achar. Gente, é nossa necessidade e obrigação orar ao Senhor, né? O profeta Samuel falou: quem sou eu para pecar contra o Senhor, deixando de orar por você? Se eu deixar de orar por você, eu estou cometendo pecado, Adriana. Sabia disso? Eu, Verdade. eu sou um pecador se eu deixar de orar por É você. verdade. E uma coisa que eu me lembrei também é sobre como não pecar, Salmo 119:11, um dos primeiros versículos que eu decorei. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, também um antídoto contra o pecado é guardar a palavra dele no nosso E coração. isso nos ajuda, né? Saiba a regra certa, né? Tá É. certo? Saiba o que Deus quer que você saiba. Daí tem um outro negócio que eu achei interessante também, no versículo 11 aqui, que diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós Amém. os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. A gente às vezes não faz isso, a gente fica se lamentando. Eu lembro da hiena lá, do Lip Hardy, lembra? Ó Deus, ó vida, ó azar, só se lamentando. Não, gente, vamos nos alegrar. Deus está aqui, Deus está cuidando de você, está cuidando de mim, está cuidando da Adriana, está cuidando da tua família. Ele Amém. está cuidando. E alegremos-nos e cantemos e louvemos e regozijemos, né? E ele fez promessas, né? Ele prometeu coisas
para Israel, né? Lá no Isaías 54, você queria falar alguma coisa sobre Isaías 54? Que eu gostei muito, né? E eu acho que é uma promessa para Israel, né? De que Deus nunca vai abandonar Israel, né? E temos orado, pessoal, por Israel. Eu acho que vocês têm acompanhado aqui no canal. Espero que estejam orando conosco. É verdade. Então a gente podia encerrar, mas antes fazer uma oração. O que que você acha? Concordo. Gosta da ideia? Sim, Você quer orar ou quer que eu ore? pode orar. Então tá bom. Então, meu Pai amado, Deus eterno e soberano e verdadeiro, nós estamos aqui na tua presença, no santo nome de Yeshua HaMashiach. Sempre queremos te louvar, sempre queremos te honrar, sempre queremos exaltar o teu nome, dizer quão maravilhoso é o Senhor. O Senhor fez promessas tão extraordinárias. Eu lembro desse versículo 10 aí do Isaías 54, que diz assim: porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a benignidade do Senhor, do Deus eterno, não se desviará de ti, e o conserto da minha paz, a paz que vem de Yeshua, não mudará, diz Adonai, que se compadece de ti. Que coisa extraordinária, Senhor. Nós só podemos ser gratos por isso, gratos pelo cuidado que o Senhor tem por Israel, o cuidado que o Senhor tem por Jerusalém. O mundo está tentando destruir, mas o Senhor não. O Senhor está sempre cuidando. E o Senhor está cuidando também da minha vida, da vida da minha família, da vida da Adriana, da família dela, da vida dessas pessoas tão queridas que estão ouvindo, que estão se dispondo a assistir, que estão investindo esse tempo para assistir. Eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor também derrame as Tuas bênçãos sobre essas pessoas, sobre as famílias delas. Amém. Derrame as Tuas bênçãos sobre o Brasil, sobre o Canadá, sobre Israel. Senhor, fala com os governantes, transforma o coração deles, porque eles precisam conhecer o Senhor. Infelizmente, muitos, se não a maioria, são ímpios, tem princípios que vão completamente contra os princípios do Senhor. E nós clamamos pela vida deles, para que eles sejam realmente transformados. Esse é o nosso clamor, no santo nome de Yeshua HaMashiach. Eu quero Amém. desejar um shalom, um Shabbat Shalom extraordinário. E você vai Amém. sair contando para os seus amigos, para os seus familiares, aquela paz que só Yeshua pode dar para a gente. É o que está acontecendo comigo. Né, Adriana? Isso mesmo. Um Shabbat de muito shalom. Espero que vocês estejam acompanhando e que vocês leiam a Paraxá também da semana, tá bom? Deus abençoe a cada um. Amém. Bye. Bye, bye. Tchau. Tchau, tchau.